Por mais de 25 anos, a Ferguson Beauregard é líder na indústria de petróleo com tecnologia que faz diferença. Agora, veja como a nossa inovadora tecnologia Plunger Lift atua para reverter o declínio da produção em poços de óleo e gás. A Ferguson Beauregard apresenta a tecnologia do método Plunger Lift, aumentando a vida em operações de poços, levando poços problemáticos a uma depletação economicamente atraente. Para compreender o sucesso da nossa revolucionária tecnologia Plunger Lift, vamos começar pelo básico. No início de produção de poços novos, o gás e líquidos escoam para a superfície livremente. Contudo, o escoamento estabilizado da produção raramente é mantido por muito tempo. O líquido se acumula nas paredes da coluna de produção e escorre de volta ao fundo do poço. Isto inicia um processo que pode resultar no fim de uma boa produção do poço. À medida que a queda de líquido continua, formam-se periodicamente bolsões de fluido. Enquanto esses bolsões se movem para a superfície, até 75% de sua massa pode cair de volta no poço e piorar ainda mais o cenário. Com a contínua acumulação de líquidos no fundo do poço, seu escoamento se torna mais lento. Em consequência, a massa dos bolsões também aumenta, o processo se repete e há maior queda de líquido. Quanto mais fluido se acumula no fundo do poço, mais a produção diminui. Sem intervenção no poço, a coluna de fluido se torna muito pesada e densa para subir, impossibilitando ainda a passagem de gás através dela. O poço para de produzir. Então, qual a solução? Antes da Plunger Lift, a técnica conhecida como ação intermitente era prática comum para descarregar o poço. Isso significava manter o poço fechado por um longo tempo, acumulando pressão de fundo até o nível suficiente para empurrar o bolsão de fluido coletado até a superfície. Mas isto era simplesmente contornar a situação sem resolver o problema, pois a formação de bolsões fluidos continuava a existir. Este gráfico mostra uma curva típica do declínio da produção de um poço. Tão logo o escoamento dos bolsões se repete, a produção do poço cai significativamente. Você não pode contar com a técnica de ação intermitente para levar um poço até sua depressão de modo econômico, mas pode contar com a Ferguson Beauregard para aplicar a revolucionária tecnologia que faz a diferença. Um plunger ou pistão da Ferguson Beauregard atua como uma interface mecânica abaixo do bolsão de fluido, eliminando a queda de líquidos e abrindo o caminho para a plena capacidade operacional do poço. A tecnologia Plunger Lift trabalha de modo mais consistente que outras técnicas utilizadas no passado, oferecendo a solução para os problemas de produção de seus poços a um custo atrativo. Então, o que é o sistema Plunger Lift? Um sistema típico consiste de um conjunto de lubrificador receptor na superfície, uma mola amortecedora no fundo do poço, o pistão e um controlador eletrônico e válvula motora. O controlador opera a válvula motora tipo diafragma montada na linha de produção a fim de controlar o curso do pistão. O poço é fechado e o pistão desce pela coluna desde a superfície até um ponto inferior da área de canhoneio. Com o tempo, há um aumento de pressão no anular. No momento certo, o controlador envia um sinal elétrico para abrir a válvula motora da linha de produção e a pressão acumulada no poço empurra o pistão e o fluido para a superfície. O pistão ergue todo o bolsão de líquido para a superfície com mínima queda de retorno de fluido. O controlador detecta a chegada do pistão na superfície, permitindo o escoamento do poço. Depois de um período, o controlador fecha a válvula motora, permitindo a queda do pistão pela coluna. Estes ciclos são automaticamente repetidos diversas vezes por dia. E somente a Ferguson Beauregard avança mais ainda para a otimização. O revolucionário e patenteado sistema AutoCycle monitora e otimiza cada sequência Plunger Lift. Esta tecnologia permite uma eficiência nunca antes alcançada, ao invés de ciclos pré-estabelecidos que favorecem a repetição em detrimento dos resultados. O AutoCycle, na verdade, se autoajusta para as condições do poço, sempre em mutação. Monitorando o tempo do curso do pistão, o AutoCycle ajusta os ciclos de operação para uma produção sempre otimizada. A tecnologia Plunger Lift elimina a perda de fluido, diminui o escoamento de bolsões de líquido e libera o poço para mantê-lo produzindo de modo econômico até sua depleção. A versátil tecnologia Plunger Lift acompanha a produção nas mais diversas condições do poço. Para poços com elevada RGO, a inclusão de uma válvula motora na linha no anular pode oferecer uma solução com custo-benefício bem atraente, permitindo o escoamento de produção via espaço anular e oferecendo extração adicional. Outros poços candidatos ao sistema Plunger Lift podem não ter a quantidade de gás necessária para operar um pistão. Os pistões assistidos a gás podem tirar pleno proveito dos baixos custos de extração da tecnologia.
O gás é injetado no espaço anular para aumentar a eficiência do ciclo do pistão. Usando-se um pistão indicado para os postos de LI, cria-se uma interface que elimina o retorno de líquido, aumenta a extração e exige menos gás de injeção. A PSL é uma técnica de extração por injeção de gás usado em poços que apresentam simultaneamente longos intervalos de canhoneio e ou baixa pressão de fundo. Combinando as tecnologias Plunger Lift e Chamber Lift, a técnica PSL melhora significativamente a operação e produção de poços. A PSL melhora o resultado com produção via espaço anular. Ela também isola o gás de injeção do reservatório, o que assegura a máxima extração enquanto minimiza sua perda. Portanto, tome a decisão de tornar os seus poços mais lucrativos com a revolucionária tecnologia Plunger Lift da Ferguson Beauregard. É uma solução atraente em termos de custo-benefício e já testada no campo que oferece. Aumenta a vida e a lucratividade do seu poço. Leva poços problemáticos a uma depressão econômica e, graças ao controlador AutoCycle, trabalha com eficiência e inteligência, pois se ajusta automaticamente às condições do poço. Plunger Lift da Ferguson Beauregard. A companhia que lidera a indústria do petróleo com o melhor em serviço, inovações tecnológicas e soluções. Na Ferguson Beauregard, a tecnologia faz a diferença.